Iraci. Antes de mais nada, boa tarde, né? Então, eu me chamo Iraci Maria das Virgens Bispo, sou professora aposentada, mas minha vida, para iniciar a minha história para vocês, eu quero que vocês saibam o quanto que foi difícil para eu estudar. Quando eu estava na idade de escola, eu morava na fazenda, meu pai não tinha condição de levar a gente para estudar na cidade e as escolas de zona rural que tinha era muito distante, não tinha como a gente ir. O que meu pai fez? Colocou dentro de casa, contratou um professor um mês e colocou dentro da nossa casa para que nós pudéssemos aprender a ler e escrever. Durante só este mês, eu aprendi a ler e escrever. E aí, o tempo todo, eu queria aumentar os meus estudos, não tinha como. Aí eu ficava lendo tudo que eu via de pedaço de revista, que naquela época também era muito difícil, recorde de jornais que vinham enrolados em sacos de açúcar, era lata de óleo, que antigamente era o óleo, não era nessas latas hoje de plástico, era de aquela lata antiga de niquelado, né? E aí a gente ficava lendo aquilo ali, lendo. Com aquilo, minha leitura foi aumentando. E eu morava lá perto de Divisópolis. Depois teve um dia que meu pai, tinha uma tia que morava aqui em Pedra Azul, meu pai veio para aqui para poder trocar o título dele e eu pedi para vir junto. Aí ele aceitou. Quando chegou aqui, minha tia falou, vou deixar você aqui para você poder estudar. Você quer? Eu falei, o que eu mais quero na vida é estudar. E aí aconteceu. No mesmo ano que eu vim para cá, foi em julho, minha tia me levou na escola quando as aulas voltaram em agosto. E lá a diretora fez, né, o teste da leitura. Nossa, mãe, eu li divinamente bem. Já fui para o segundo ano, no segundo período. E aí, nunca mais eu parei, nem fui embora de Pedra Azul. Permaneci aqui, fiz de primeira a quarta, de quinta a oitava, ensino médio. Aí comecei a trabalhar, porque no ensino médio a gente fazia um curso que era um curso profissional, que era o magistério, aí comecei a dar aula. Eu comecei na Levi Roberto, dei aula muitos anos de primeira a quarta série. Depois fui para o Justino Ruas, também primeira a quarta série. Aí fui para Ana Faria, de quinta a oitava. Permaneci nos dois cargos, de primeira a quarta, que era pela prefeitura, e de quinta a oitava pelo estado, né? Fiquei no Ana Faria muito tempo, depois fui para João de Almeida. Trabalhei também na Estiva, um ano muito sofrido que a gente ia, era muito difícil a luta para ir, para voltar, porque não tinha carro. Tinha dia que carro atolava na estrada, mas mesmo assim a gente ia, né, e voltava, com a graça de Deus. Teve 8 anos também que foi muito difícil, não consegui aula aqui. Fui parar no São Francisco, também ia de carona, era difícil também, complicado, porque tinha dia que achava carona no tempo certo e hora que não achava. E aí com o tempo, graças a Deus, né, antes disso eu consegui fazer minha faculdade, eu fiz 2 faculdades, fiz normal superior e fiz história. Aí nessas épocas eu dava aula de ensino religioso, depois passei para dar aula de sociologia e finalizei minha carreira dando aula de história. Então eu trabalhei muitos anos na Cassiano Mendes, no ensino médio, trabalhei de quinta a oitava e depois ensino médio, porque acabou de quinta a oitava e ficou ensino médio. Então quando era de quinta a oitava eu também trabalhei lá. Estudei lá, né? E também trabalhei lá. Uma escola excelente, todas as escolas por onde eu passei, só sinto saudade dos alunos e dos colegas, né? A Cassiano Mendes também é uma escola maravilhosa, exemplar, uma escola muito boa. Eu falo assim para todo mundo que quer aprender, não tem escola melhor. Todas as nossas escolas aqui são ótimas. O importante é a pessoa querer aprender. E eu falo para vocês com toda pureza de alma, aproveitem o tempo de vocês, porque nada melhor no mundo do que estudar. E aproveitar as oportunidades que a vida dá. Porque como vocês viram, a dificuldade que eu encontrei, né? Vim fazer faculdade depois de já bem madura, porque não tinha como fazer faculdade. E hoje vocês têm tudo na mão com o Enem, né? Basta ter esforço para vocês fazer a faculdade que desejar. Eu aposentei em 2014, lá na Cassiano Mendes, do primeiro cargo, e em 2023 eu aposentei do segundo cargo. Agora eu não estou trabalhando, estou em casa, tenho meus trabalhos voluntários que eu não deixo de fazer. Eu trabalho na PAC, eu ajudo na PAC, né? Tenho a ONG indiana também que eu ajudo, que é a Dona Lau. E sou ministra da Eucaristia na igreja também, tenho meus trabalhos de igreja também. Graças a Deus, continue firme e forte, e todo amor. Porque tudo que eu fiz foi por amor. Claro que eu tinha meu salário, né? Mas o amor falava mais forte também.
Como era a escola Cassiano Mendes na época que você trabalhava lá? A escola Cassiano Mendes, para mim, ela sempre foi uma escola boa. Eu trabalhei com vários gestores. Trabalhei na época que Eva Osana foi diretora. Trabalhei na época que Dona Edinha foi diretora. Trabalhei, ainda fui aluna da Dona Letícia, que já até morreu, de Hélio, e vários outros professores que já aposentaram e uns já até partiram dessa nossa vida aqui, nossa terra, né? Então sempre foi bom trabalhar na Cassiano Mendes, uma escola que sempre mostrou o que é de melhor para a educação. Uma escola que sempre zelou pelo bem dos alunos, pelo bem de nós profissionais que trabalhávamos lá. Finalizando aí minha carreira com Ana Lúcia, que eu tiro o chapéu, né? Para ela, que é uma pessoa exemplar, muito trabalhadora. Como era a dinâmica da sala de aula na época que lecionava? A dinâmica da sala de aula é o seguinte: antigamente era mais não escrever no quadro, porque a gente não tinha tantos livros, muitas vezes não chegava para todos os alunos livros. A gente escrevia muito em quadro, eram questionários, a gente fazia ditados, perguntas, e a gente já, mesmo esse tempo todo que eu já trabalhei numa dinâmica assim, bem mais de valorizar o aluno. Não era aqui só eu falar, eu sempre chamava, né, para o aluno participar das aulas, para ver se estava entendendo ou não. E a gente buscava da melhor maneira possível, pesquisava aqui, pesquisava ali, para levar o melhor para os alunos, né? Não tinha tanto acesso que tem hoje, da internet, de data show, meio de comunicação que a gente tem, não tinha. Mas mesmo assim a gente dava o que tinha de melhor, a gente doava para os alunos. Quais os desafios que você enfrentou como professora na época em que dava aula? Os desafios foram muitos, né? E hoje eu vejo que piorou ainda mais o desafio. Para mim, como professora, eu não me preocupava tanto com o material. O meu maior desafio para mim era que o aluno entendesse que eu queria que ele aprendesse. Era um dos meus desafios. Eu não queria numa sala de aula de 40, 38, 40 alunos que 2, 3, 4 ficassem brincando. Eu queria que todos se envolvessem, que todos aprendessem. Então, para mim foi um grande desafio, para entender que nem todos, que ninguém é igual, que nem todos queriam a mesma coisa, e também faltava muito material, né, no início da minha carreira, foi muito complicado, faltava uma coisa, faltava outra. Nós não tínhamos esse leque que nós temos hoje de pesquisas, de buscas, né, que a gente tem hoje aí, vídeos prontos, aulas prontas, a gente não tinha nada disso, a gente que preparava tudo. Então foi muito desafiador sim, né, porque tinha pessoas que vinham também de longe para estudar, a gente tinha dó, como tem até hoje, mas hoje eles têm carro, e naquela época tinha pessoas que vinham andando mesmo, sem transporte. Então eram uns desafios que é diferente de hoje. Hoje eu vejo que a comodidade está muito grande, por isso que os alunos não estão valorizando, porque o desafio daquela época fazia a gente ficar forte e vencer as dificuldades. Como era o envolvimento dos pais e responsáveis na educação dos alunos naquela época? Olha, naquela época nós tínhamos uma grande vantagem, porque os alunos, na maioria das vezes, eles tinham temor dos seus pais. Então eles obedeciam os seus pais. Eles iam para a escola e o pai né, falava, se vocês pintarem lá, eu vou lá ver com o professor. Então os pais eles iam nas escolas, sim, mas não era sempre assim, muita reunião igual tem agora. Agora é diferente, agora tem muitas reuniões e muitas vezes não resolve muitas coisas. Naquela época não tinha tantas reuniões, mas era só quando ia entregar boletim, mas resolvia mais, porque os pais tinham mais punho firme com os filhos. Os filhos tinham mais, como eu disse a vocês, temor dos seus pais e obedeciam mais. Então, para a gente trabalhar era mais fácil, porque os alunos escutavam, né? Eles escutavam mais que escutam hoje. E os pais, quando eles iam na escola, eles resolviam o problema mesmo, porque os filhos já tinham medo. Quando os pais falavam, eu vou na escola, eles quietavam, porque eles sabiam que o pai ia e agia. Então, ajudava muito com relação a isso. Que mudanças significativas você notou no ensino ao longo de sua carreira? Mudanças foram várias, que eu nem tenho condição de falar tanto sobre as mesmas. O que a gente vê, a mudança que a gente viu no Paulo Freire aí, foi a mudança que veio que a aula não seria dada só pelo professor, que o professor também teria que escutar o aluno, o que ele entende, o que ele sabe, o conhecimento de mundo que ele tem. E aí, a partir daí, foi uma troca de experiência, foi uma das mudanças que houve, né? Os pais indo na escola mais vezes, com a preocupação dos filhos, embora, como eu disse, né, nem sempre causa resultado, mas eles estão mais atentos. Os professores qualificaram muito mais, tiveram que fazer
curso superior, pós-graduação, né? Eles, cada vez mais, eles têm que se preocupar com a formação deles. E continua vários outros, né, outras mudanças que a gente vê ao longo do tempo com relação ao material, por exemplo, escolas muito bonitas, todas reformadas, preocupam com a alimentação do aluno, preocupam com o bem-estar do aluno, com a saúde do aluno. Então é uma preocupação hoje integral do aluno, né? Está aprendendo ou não, assim como também preocupava antes, mas antes parece que era menos essa preocupação porque os alunos interessavam mais. Então hoje a gente fica procurando ver o que pode ser feito para poder chamar a atenção do aluno. Hoje ficou mais difícil trabalhar porque para chamar a atenção do aluno hoje é muito complicado. Porque tem muito na frente dele as telas do computador, do celular, da televisão, tudo diante dele aí com tantas coisas atrativas. Então o professor já precisa bolar, falando assim, né, para poder ver se chama a atenção do aluno. Então isso eu vejo que é muito complicado na época de hoje. Qual a diferença que você vê na educação da época em que você ensinava e a de atualmente? Nessa pergunta, eu acho até que eu já respondi ela ao longo de toda a minha fala, porque eu já até fiz um paralelo, né? Antigamente, é como eu disse, os alunos tinham muito mais interesse, os pais tinham aquela preocupação, assim como tem hoje, mas os pais falavam assim, olha, eu não consegui estudar, mas agora eu quero que meu filho estude. Assim como eles fazem hoje. Só que os filhos correspondiam ao pai. Eles iam e estudavam mesmo, difícil era um menino que não queria nada. E hoje eu vejo que a dificuldade para os pais cresceu. Porque embora os pais tenham o mesmo pensamento, mas os filhos não têm o mesmo pensamento. Então não é como antigamente. Antigamente você tinha condição de falar vários minutos na sala de aula, os alunos te escutavam, te davam um retorno. Hoje você tem que falar na sala de aula o mínimo dos mínimos. O aluno hoje não te escuta mais de 10 minutos, de forma nenhuma. Então eu vejo que hoje é muito mais difícil, um dos desafios que eu vejo é esse, né? Essa situação. Vejo que hoje melhorou por conta dos materiais didáticos, como eu falei, livro e muitas outras coisas que nós temos hoje. Antigamente não tinha isso, mas tinha uma grande aprendizagem, viu? Hoje as férias são menos, os alunos aprendem menos, antigamente as férias eram maiores, os alunos aprendiam mais. Então eu tenho muita saudade daquela época, porque eu via o resultado. Hoje a gente vê o resultado, mas não tanto quanto a gente via naquela época. Como eram abordados temas sensíveis ou controversos nas salas de aula? Olha, esses temas muitas vezes não era tão abordado igual tem sido ultimamente. Eles eram mais ou menos meio que quietos. Hoje tem um negócio de um bullying. Antigamente os alunos brincavam um com o outro, colocavam apelidos, mas ninguém importava. Não ligava para isso aí era normal. Tinha esses apelidos, mas não tinha agressão, não tinha nada. Então era assim, algo assim que não prejudicava ninguém. Então hoje, a situação desses temas, eles estão sendo muito complicados por falar, porque os pais, né, hoje têm um grande entendimento dos assuntos. E o professor, para poder abordar temas assim, hoje ele tem que estar bem preparado. Antigamente não era tanto pelo fato de não ter tanta necessidade de abordar esses temas. Então tinha problema de sala de aula? Tinha, mas não era as brigas nos casais não era tão grande, não tinha tanta separação igual tem hoje, que os filhos são criados pelos tios, pelos avós, então fica aquela família meio que desestruturada. E antigamente as famílias, por mais pobres que sejam, elas eram bem mais estruturadas. Então eu vejo que tinha menos problemas para abordar. Essas questões hoje da sexualidade não era tão aguçada, então não era tão assim que a gente tinha que falar muito. Então dava para levar tranquilo por conta disso. Para a senhora, qual a importância e o impacto que a educação traz para a vida de uma pessoa? Olha, o impacto da educação que traz para a vida de uma pessoa, para mim, ela é fundamental e de total importância, porque a educação, ela muda qualquer ser humano, não importa de onde você veio, não importa quem você é, não importa se você é rico ou se você é pobre, importa que você é um ser humano e que você tem as mesmas possibilidades de qualquer um outro, filho de qualquer um, em termos de dinheiro que eu estou me referindo. Pode ser o mais rico do mundo e você pode ser o mais pobre, que você consegue o seu sonho ser realizado, de ser um médico, de ser um engenheiro, de ser um advogado, de ser um promotor, de ser um presidente da república, de ser um senador e de ser pessoas quem você quiser, é quem você quer ser. Você tem essa capacidade pela educação e eu acredito na educação, eu torço pela educação e sou fã da educação. Eu saí da educação, mas a educação não sai de mim.
E isso eu dou um recado para vocês, né? Todos vocês que vão estar escutando esse vídeo. Coloquem a educação de vocês assim num lugar bem interessante na vida de vocês, porque ela pode transformar vidas.